Olá, minha gente. Bom dia. Sejam todas, todos e todes bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à minha residência. Estou na Bahia, hoje aqui na cidade de Alagoinhas, e teremos 20 minutos, que já não são mais 20, estou aqui calculando o meu tempo, partilhando um pouco das minhas aprendizagens dentro dessa área. Qual é a área? A área literária. Meu nome é Anória, né? Maria Nora de Jesus Oliveira, sou docente da Universidade do Estado da Bahia e atuo no programa de pós-graduação em Crítica Cultural e também na graduação em Letras. Como eu posso, nesse momento, dialogar com vocês? Bem, a primeira coisa que eu quero fazer, depois de me apresentar, é agradecer. Agradecer pelo dia de hoje. O momento dessa gravação é uma sexta-feira, depois de vários vídeos que eu gravei que não deram certo. Eu espero que esse, de fato, cumpra o meu propósito, que é comunicar, mas comunicar, dialogar, não de maneira tão mecânica, já que eu estou recorrendo a este recurso, fazê-lo de coração para coração, né? Para que essa mensagem chegue aí da maneira mais afetiva e efetiva possível. Agradeço por estarmos vivas, por estarmos vivos, por termos sobrevivido a toda essa tensão emocional, social. Agradeço do fundo do meu coração a querida professora Débora Araújo pelo desafio de fazer esse vídeo, já que, como eu justifiquei a ela, não foi possível estar com vocês. Foi um grande desafio, viu, Débora? Um dia a gente vai resenhar muito. E também agradeço a vocês pela paciência da escuta, de nesse momento se conectar comigo. E o que eu, Anória, pretendo trazer e o que eu prometo a vocês? Prometo que nós vamos sair daqui com muitas pulgas atrás da orelha. Eu prometo que durante essa apresentação vocês conhecerão alguns livros, que são os que eu trouxe, porque eu não, para apresentar as nossas reflexões, a gente bebe em diversas fontes, então essas parceiros estarão aqui. E também eu prometo a vocês, se olhar aqui a minha anotaçãozinha, eu prometo que vocês terão também o meu modo de ver, de conceber esse tema. Bem, o nosso desafio, o desafio de Anória hoje, que já se estende, é partilhar um pouco do que eu entendo por literatura infantil, pensar também as relações étnico-raciais e a 10.63903, tendo em mente os personagens e os protagonistas negros, né? Eu coloco aí como subtítulo: protagonistas negros importam. Importam tanto que a professora Débora investiu fundo nesse edital, investiu em livro, investiu em uma equipe, e só por aí nós já percebemos o quanto que importa esse tema. Parabéns, professora Débora, parabéns, minha querida. Vamos lá. Bem, nós estamos vendo aqui e vocês verão no decorrer desse diálogo, algumas capas de livros. Não estão aqui por acaso, não estão gratuitamente. São as fundamentações que trazem para mim uma reflexão que contribui para a argumentação, etc. e tal. Muitos deles estão disponíveis na internet para quem não conhece, né? E quem conhece também só para rememorar. Eu começo a pensar a literatura infanto-juvenil, que são literaturas destinadas às crianças, aos jovens. Eu gosto de pensar essa literatura a partir de um conceito que Nelly Novaes Coelho apresenta. Eu considero ele ainda muito válido. Ela vai nos dizer algo mais ou menos assim, né? Ela vai dizer que a literatura infanto-juvenil, ela é antes de tudo arte, né? Que ela representa o homem, o mundo, a vida, através da palavra. Palavra oral, a palavra escrita, palavra ilustrada. E se eu for pensar essa literatura através da palavra ilustrada, eu posso compreendê-la
a partir da linguística aplicada também, refletindo sobre a noção de letramentos, como a professora Aparecida de Jesus deve ter feito, fará, né, aí com vocês. Letramento racial, letramento visual, letramento crítico, letramento de resistência, que é um conceito que a querida amiga, né, a Ana Lúcia Souza traz. Então, compreendendo a literatura sobre esse viés, enquanto uma arte que não é fácil de se interpretar, né, é importante que nós tenhamos em mente, e eu gosto de pensar também com Audre Lorde, que a literatura, assim como as diversas áreas do conhecimento, elas expressam um modo de ver e conceber, elas resultam de uma relação de poder, e essa relação de poder, de produzir, de investir, de difundir, de esconder, de desqualificar, de preterir, ela resulta da linguagem. Então, Audre Lorde, eu começo também com ela, quando ela diz o que nós estamos lendo aí. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que a Nora está aqui da Bahia e conectada com vocês aí da região sul e de outros espaços sociais, porque nós, na realidade, assumimos um compromisso com a linguagem e com o poder dessa linguagem. E o poder dessa linguagem, ela é muito perceptível para quem ler ou reler o livro de Grada Quilomba, que está disponível, que é através dos vocabulários, através dos termos, e nós sabemos diversos termos que desqualificam o sentido do ser negro, do ser branco, e a desqualificação ou não, né, dessa linguagem que é utilizada para operar contra nós, a partir da 10.3903, que resulta de todo um histórico dos movimentos negros. A gente pode pensar desde o século XIX ao século XX, a gente pode pensar aqui, por exemplo, nos cadernos negros nos anos 80, final, né, até o presente momento. Então, nós, negros e negras, e as pessoas que são socialmente brancas ou de outros segmentos étnico-raciais, nós temos sim o compromisso de ressignificar essa linguagem. Nós ganhamos mais força institucional para viabilizar isso, que as nossos mais velhos já faziam, a partir da 10.3903. Então, são marcos legais que vocês estão vendo aí, e que eu considero como o segundo desafio, que é nós entendermos e nós nos apropriarmos desses nossos direitos para que nas reuniões, nos encontros, nos projetos pedagógicos, vocês exijam que essa linguagem, o livro didático, o literário, elas não continuem operando contra nós, crianças brancas, que podem desenvolver o complexo de superioridade, e as crianças negras, pensando com Francis Fanon, para que elas não desenvolvam o complexo de inferioridade, porque não é a cor da nossa tez que vai dizer quem somos, o que nós queremos e o que nós estamos fazendo. É muito mais. Aqui na Bahia eu diria, o buraco é mais embaixo. E é dentro dessa linguagem que eu estou pensando a literatura infantil e juvenil, e que eu trago Era uma Vez Personagens Negros, Protagonistas Negros Importam. Quando eu penso protagonistas negros importam, eu estou aqui dialogando com a Chimamanda Adichie, né? O perigo de uma história única. Quais são os perigos de uma história única? Bem, o David Bruxall, né, ele traz o que nós estamos lendo, que ele vai dizer exatamente isso, né? Que o modo como o branco vê o negro, isso foi moldado, foi construído desde a infância. Eu concordo com ele. Não sei se vocês concordam, mas concordando ou não, é importante que nós façamos uma reflexão, pensando aqui os personagens que povoaram o nosso imaginário, as cantigas de roda. Aqui na Bahia a gente cantava muito, acho que em todos os lugares, né? O boi da cara preta, o homem da pasta preta, enfim, são
tantos termos que fazem com que nós cresçamos com medo de nós mesmos, nós negros, negras. Olha que absurdo, olha que coisa, olha que adoecimento psíquico, né? E eu concordo com o David Bruxall, né? Mas eu também pergunto, né? Eu questiono, eu indago, e como nós negros e negras vemos os brancos e a nós mesmos, né? Eu faço essa pergunta. Bem, então não são só as pessoas brancas, nós negros e negras, a população originária desse país, a população indígena, a gente passa por todo um imaginário dentro da produção do conhecimento. Eu gosto de dialogar com Sueli Carneiro, a noção do racismo epistêmico, né, que é estruturado, né, historicamente, ideologicamente. Aí a gente pode pensar racismo estrutural, racismo cotidiano, a partir de Grada Quilomba. Né? A gente vai perceber que a linguagem que está expressa, ilustrada na literatura infanto-juvenil, ela ainda precisa ser conhecida, ela ainda precisa ser analisada, porque elas não são neutras. Eu vou ter que adiantar um pouco, porque o meu tempo está voando, tá? E dentro dessa linguagem que precisa ser conhecida, essa linguagem que precisa ser estudada, nas minhas travessias com a literatura infanto-juvenil, que na realidade os personagens negros, eu comecei a estudá-los desde a minha graduação, tá? Ainda no meados lá na PUC de São Paulo, e depois na UNEB eu pesquisei o personagem negro na infanto-juvenil, importante colocar isso, e depois no doutorado na UFPB e depois no pós-doc também eu pesquisei a infanto-juvenil, então assim como Débora, Eliane Debos, outras parceiras e parceiros, a gente já está aí caminhando nessa seara algumas décadas. Não vou entrar no mérito aqui de idade não, mas há um bom tempo, né? Então eu concentrei aqui essas três funções, vocês estão tendo isso aí de primeiro, vai sair em um livro aí, um capítulo de um livro meu agora em 2022, eu recebi hoje. Então eu concentrei, eu condensei desses meus resultados de estudo as três funções principais atribuídas aos personagens negros. Antagonista, que a gente já percebe lá nos contos de fadas. A gente sabe, quando eu chamei a atenção do nosso imaginário, que a gente só vê personagens brancas, mas nos contos dos Irmãos Grimm também tem duas narrativas que eu identifiquei, personagens negras. Ali, com essa percepção, que eu trago essa função de antagonista. Bem, a gente pode pensar na Rosa da Escrava Isaura, da literatura brasileira, que a gente fica com raiva do negro e a gente fica com dó da personagem escravizada, a Isaura, né? E eu percebo também um segundo momento, que é os personagens enquanto secundários. A produção de Lobato expressa isso, por isso que eu não utilizo mais. Vocês concordem ou não? Temos outras obras, para mim já ficou para o passado. Embora assisti muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal, mas naquela época eu não tinha uma visão crítica sobre a Anastácia. Mas aí seria um capítulo de outra história que não vem ao caso aqui. E as personagens negras ascendem a função de protagonista, assim, quantitativamente, já durante os anos 90, eu posso chamar mais, né? E eu vou exemplificar com um trecho de um texto para vocês agora, para que não seja só exposição, e eu vou exemplificar. Aí é quando você tem um protagonista em digamos assim, duas categorizações específicas. A primeira, isso resulta de 12 livros que eu analisei no mestrado, então você vê muito negro associado à pobreza, à miserabilidade, e é tutelado pelo branco bom, né? E você tem, para mim, um divisor de água, é exatamente um trecho desse texto que eu vou ler aqui para vocês. Quem souber a qual livro estou me referindo, conversei com a colega do lado. Vou ler um trecho, que é um momento em que a personagem conversa com o seu pai. Pai, de que cor será que é Deus? O é branco, afirmou.
mas acho que ninguém viu ele mesmo. Será que ele não é preto, pai? Filha do céu, pensa no que fala. Está escrito na Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura, meu pai olhou-me reprovando o diálogo. E porque não podia ir mais longe, eu acrescentei apenas: pai, é que se ele fosse preto, quando ele morresse, o senhor podia ficar no lugar dele. O senhor é tão bom, pai. Ah, em toda a minha vida, depois que eu falei isso, eu nunca vira o meu pai rir tanto. Ele riu um riso aberto, amplo, barulhento. E assim rindo, eu fui até chegar em casa. É um trecho de um dos livros mais lindos que me emociona. É A Cor da Ternura, da Geni Guimarães. Bem, pensemos aqui, Anória, nesse diálogo eu parti de Audre Lorde dizendo que nós, né, fomos, eu vou chamar aqui, vou usar o termo intoxicados, nós somos formados ou deformados através de uma linguagem que foi forjada para operar contra nós. A literatura infanto-juvenil, enquanto um dos produtos culturais, também cumpriu esse papel. É desde a infância nós estamos sendo intoxicados. Mas não somos só nós negros. As crianças brancas também, infelizmente. Então, esse livro, ele é como se fosse... Tem vários aspectos, eu analiso, mas nós podemos perceber aí a visão de Deus, né? Deus que poderia ser representado por um negro, poderia ser: pai, o senhor é tão bom. O negro associado à bondade e não ao antagonismo, aquele que vem fazer o mal. A relação de afetividade entre familiares negros, como a nossa, né, que é barulhenta, é alegre, tem tensões, tem tesão, tem tristeza, mas não podemos simplificar o que nos diferencia. Bem, eu quero agora chamar a atenção, não vou adiantar porque eu só tenho 12 minutos, estou olhando o relógio, já pedi alguns segundos. 3 livros que eu considero muito importantes. Tem outros, né? Tem a Fulva Rosenberg com a ideologia do negro na literatura infantil, que já não está mais aí, né? Etc e tal, precisaria até ser reeditado. Tem o meu, esse daí que está disponível na internet já. O da professora Eliane Debus, também. E tem o da professora Débora, que está aí pertinho de vocês, e que vocês podem ter acesso a esse livro. Então, eu penso nessa literatura infanto-juvenil como uma possibilidade de ressignificar essa linguagem que foi criada para operar contra nós. Temos aqui mais 3 livros que também rasuram o racismo, ressignifica e que traz as protagonistas negras e seus cabelos crespos, tá? O Moobá, da nossa querida Kilsan de Oliveira, ilustrada por Josias Marinho, e que está fazendo um doutorado também sobre a infanto-juvenil. Em breve nós teremos aí, enfim. E aí esse livro também, nós temos toda a ressignificação do cabelo crespo, que era associado a algo negativo, e nós vemos de uma perspectiva positiva. Eu tenho que correr, só tenho 1 minuto. Fica Comigo, é um outro livro que eu analisei na minha tese de doutorado, que também traz essa relação mãe-filho, uma ilustração muito rica também, correr um pouco mais, né? E, enfim, eu quero concluir aqui dizendo que, dialogando com Chimamanda, que se as histórias, elas podem reforçar racismo e afetar a nossa dignidade, as histórias também podem capacitar e humanizar. Então, se há uma literatura que foi forjada, aqui é um problema que eu não vou trazer aqui, né, para operar contra nós, nós podemos ressignificar essa linguagem. E com Ailton Krenak, eu queria dizer que, se é hora de contar história, é hora também de nós aprendermos a lutar contra 2 vírus. O vírus do racismo e o vírus
também, que é o outro que aí está, né? E vocês me entenderam o que eu quis dizer. Então, eu só posso agradecer à querida pesquisadora Débora Araújo pelo convite, agradecer a vocês pela paciência, e eu espero que essa minha apresentação ela tenha cumprido o propósito que eu desejei, que é tecer palavras que abraçam e estabelecer essa conexão entre a Bahia, que é uma ambiente de maioria negra, e a região sul, que já tem uma população majoritariamente branca, mas também tem muitos pretos, pretas e aliados e aliadas às lutas antirracismo. Aí são outros materiais que vocês têm acesso aí na internet para vocês aprofundarem. E educação para as relações étnico-raciais é o nosso desafio número 1. E a gente começa enfrentando esse desafio, entendendo a dinâmica do racismo. São os últimos livros que eu sugiro para que nós possamos ampliar as ferramentas, porque a luta é muito delicada. Muito obrigada. E tomara que tenha chegado a vocês do jeito que eu desejei. Um abraço, um excelente evento e, como a gente diz aqui, axé. Amor, já foi 21 minutos, agora deu.